Descubro que Isaías revelou uma mensagem transformadora sobre Israel e Irã para sua fé. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as bordas de suas vestes enchiam o templo. Isaías, o profeta, estava em meio ao tumulto do reino de Judá, um tempo onde a nação estava sufocada pela opressão assíria e marcada pela idolatria de seu povo. As vozes de temor ecoavam pelas ruas de Jerusalém, e a cidade, uma vez gloriosa, louvando ao Senhor em seu templo majestoso, agora se via à beira do desespero. Os israelitas, temerosos e divididos, olhavam para longe em busca de ajuda e frequentemente buscavam forças nas nações pagãs ao seu redor. Enquanto as trevas ameaçavam o coração de Judá, Isaías, dotado de fervor divino, sentia a responsabilidade de trazer a mensagem de Deus ao seu povo angustiado. Ele sabia que a idolatria e a incredulidade oprimiam seu coração e, por isso, clamava ao povo: arrependei-vos e voltai para o Senhor. Porém, à sua volta, as sussurradas dúvidas eram um eco constante. Como podemos confiar em Deus quando os nossos inimigos se aproximam? Questionavam uns aos outros, perdendo-se na bruma da desesperança. Certa noite, sob um céu salpicado de estrelas, o profeta foi levado à presença do Altíssimo. A visão que teve lhe trouxe um entendimento profundo. A Pérsia, frequentemente vista como uma inimiga, seria um instrumento de paz e reconciliação nas mãos de Deus. Naquele dia haverá uma estrada do Egito à Assíria, e a Assíria virá ao Egito, e o Egito à Assíria, e os egípcios servirão juntamente com os assírios. Este vislumbre de união celestial ecoou em sua alma. Ele lançou-se ao chamado divino, prometendo levar essa mensagem de esperança ao povo cativo pelo medo. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. O desafio se intensificava conforme os tempos se tornavam mais sombrios. Isaías persistia em exortar o povo: Deus se revelará a vós, e quando isso acontecer, até os que antes eram inimigos não mais se hão de ferir. A assombração dos exércitos inimigos se aproximando era constante. Em meio a isso, a mensagem de Isaías, que prometia esperança, era recebida com ceticismo. Como pode isso ser verdade? O dilema de fé era palpável, e a incredulidade permeava a atmosfera da cidade. Os altares ineficazes de Baal e Moloque evocavam mais confiança que a palavra do Senhor. A iminência da crise, porém, forçava o povo a contemplar a verdade das promessas de Deus. E embora a batalha da fé estivesse à porta, um novo tempo aguardava por aqueles que se voltassem para Deus. A visão de Isaías assinalava um futuro quebrantador, onde a separação deixaria de existir e uma nova aliança se desenrolaria com o derramar da graça. Assim, em um reino dividido, as palavras do profeta ainda ressoavam, ecoando a esperança, enquanto a neblina do desespero envolvia os corações divididos. O que acontecerá ao povo quando a intervenção divina se manifestar? O povo de Judá, assediado pelo temor, começava a perceber a nítida luta entre luz e escuridão. Nos dias que se seguiram, conforme as ameaças assírias cresciam como uma sombra sobre a cidade, o clamor do profeta tornava-se mais urgente. Ele caminhava pelas ruas, sua voz ecoando entre os muros desgastados. Confiai no Senhor, porque Ele é a nossa rocha e fortaleza. No entanto, seu apelo frequentemente se perdia entre os murmúrios de desespero. Muitos viam a segurança nas alianças pagãs, em vez de ancorar sua fé naquele que poderia salvá-los. Certa manhã, enquanto o sol mal surgia por trás das colinas, Isaías ouviu uma voz, clara como um chamado. Ele retirou-se para um lugar solitário, onde poderia ouvir a direção do Senhor. Em espírito, foi novamente levado à presença do Altíssimo, e a visão que teve fez o coração do profeta vibrar com o poder divino. Ele viu uma porta se abrindo entre as nações, e o brilho da glória do Senhor iluminava a cada canto, um convite à esperança e à unidade. Levantar-se-ão povos, e olharão na minha direção. Escutou.
E as nações se unirão a meu povo em adoração. Isaías, tomado pela força dessa revelação, percebeu que seu papel não era apenas de anunciar juízo, mas também de proclamar a restauração. Ele compreendeu que não somente Judá, mas também suas vizinhas nações haveriam de ser visitadas pela soberania de Deus, numa revolução de fé que mudaria o destino de todos. Reunindo o pouco que lhe restava de esperança, ele retornou ao povo e disse: Aquele que é santo de Israel não tardará a operar maravilhas em nosso meio. Mas seu coração pesava ao ver olhares céticos, especialmente de líderes que se haviam entregado à corrupção e ao desvio da aliança de Deus. Aqueles que deviam guiar o povo, agora se tornaram os maiores opositores de sua mensagem. Um dia, sob o palácio, enquanto Isaías discutia fervorosamente com os líderes, uma notícia aterradora chegou. Os assírios estavam a poucos dias de Jerusalém. Os murmúrios de pânico preenchiam os corredores e a ansiedade permeava o ar como um peso insuportável. E, então, em meio ao tumulto, uma velha mulher ergueu a voz: Onde está a nossa esperança? Que Deus é este que vemos em visões, mas que permanece distante em tempos de angústia? A questão ressoou na mente de Isaías, e ele se lembrou das palavras que lhe foram ditas: Eis que farei do meu povo uma luz para as nações, e este povo não será esquecido por mim. Era um chamado à ação, um retorno à aliança que muitos haviam abandonado. Ele desceu do palácio em direção ao templo, onde invocava o nome do Senhor, buscando revelações enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. E assim, ao amanhecer, um novo brilho se formou sobre a cidade. Era como se um sopro de vento fresco deslocasse a bruma densa que envolvia os corações dos israelitas, trazendo uma nova determinação. Isaías levantou a cabeça e proclamou com fervor: Virá um dia em que a justiça prevalecerá, e a paz de Deus será como um rio. Mas a sombra da dúvida ainda pairava. O Senhor dirigiu a Isaías: Persevera, pois, uma nova aliança está prestes a florescer, e mais do que vós podeis imaginar está por vir. Agora, o profeta se viu em um dilema: até onde a fé do povo poderia levá-los? E o que deveria ser revelado para fortalecê-los em meio à iminente tempestade? A mão de Deus estava a mover-se, mas o desenrolar do plano divino estava apenas começando a se revelar. O clamor de Isaías ecoou nas paredes do templo, enquanto um novo capítulo começava a ser escrito na história de Judá, deixando no ar a pergunta: até que ponto a intervenção de Deus mudaria o destino da nação? Enquanto a alvorada tingia o céu com tons de fogo, um sentimento de urgência assomou o coração de Isaías. Ele sabia que o tempo estava se esgotando, e que a salvação que Deus prometia só poderia ser capturada com um retorno genuíno à fé. Clamando ao Senhor em oração, ele buscava a coragem para continuar sua missão. Desperta, Jerusalém, ele implorava, dê ouvidos à voz do Senhor. Ele é a resposta que tanto anseiam. Naquele momento, aquilo que parecia ser o fim, começava a se transformar em expectativa e esperança. A cidade, envolta na neblina de incertezas, não via o que estava prestes a ser revelado. Ao dia seguinte, nas praças, Isaías reuniu o povo, fazendo-se ouvir acima dos murmúrios de desespero. Sua voz atingiu os corações endurecidos, e ele proclamou: Assim diz o Senhor, não temais, zedeis, pois estou convosco. Acalmam-se os ventos da aflição e cessam as tempestades, pois a mim pertence a força para salvar. Os líderes e os anciãos escutavam com desconfiança, mas Isaías não se deixou abater. Ele ergueu seu rosto em um gesto de fé, falando das promessas do Senhor. Sim, ele enviará um libertador, e não apenas para Judá, mas para todas as nações. Olhai para o norte e para o leste. O Senhor moverá a mão de forma grandiosa. As palavras do profeta eram como flechas que atingiam os corações de muitos, enquanto outros ainda permaneciam céticos. O velho sacerdote Eliaquim, que se exaltava em posição, respondeu com raiva: Como podes afirmar que outro será levantado, Isaías? Temos nossas tradições e nossas alianças. O que sabemos sobre um Deus que diz um só amor quando vemos a guerra à porta? E assim, a tensão aumentava, e a convicção de Isaías continuava a crescer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Olhai para as suas maravilhas na história de Israel. Ele nos trouxe até aqui e não nos deixará perecer. O povo começou a murmurar,
Os olhares se voltaram uns para os outros, enquanto a esperança começava a brotar nas sombras do medo. Naquela mesma manhã, o Senhor enviou a Isaías um sinal visível, uma visão das nações reunidas, um exército de anjos prontos a lutar por Judá. Ele viu como as nações se uniriam sob a bandeira do Deus de Israel. Viremos em adoração ao Rei. Clamaram as vozes como um eco distante, e Isaías estava convencido de que a batalha não seria como a compreendiam. Saiu então do templo, conhecendo e refletindo sobre o plano divino. Ele dirigiu-se a um lugar onde o povo se aglomerava em desespero. Com fervor, exclamou: Assim diz o Senhor, não temais, pois antes que se acerquem os assírios, já estou fazendo um trabalho entre as nações. As palmas começaram a se elevar, e alguns começaram a crer, mas Isaías sentia que aquele momento era apenas uma parte do que o Senhor estava prestes a revelar. A profecia não estava completa, havia mais a ser dito. Ele seguiu a ordem divina e disse: Um sinal de esperança está a caminho. Sobre os que estão à sombra da morte, uma luz raiará. E se o Senhor tem operado para nós, o mesmo fará para nossos vizinhos. Conforme a revelação ardia no coração de Isaías, ele sabia que as sombras da dúvida ainda ameaçavam por completo a salvação prometida. Ele tinha uma intuição de que não seria meramente uma batalha física, mas uma batalha espiritual. As palavras que um dia haviam sido ditas a ele ecoavam: Até os que se afastam de mim, um dia voltarão. O amor do Senhor os encontrará. E assim, encerrando sua declaração, Isaías proclamou: Abrace a promessa de Deus, pois muito mais está por vir. Através de Israel, as nações saberão que eu sou o Senhor, e a resposta de seus corações será a adoração. Com o clamor final ressoando como um eco distante, as portas da esperança se abriam para Judá. Um novo passo na história divina estava destinado a ser escrito, e a expectativa no ar era palpável. O profeta sabia que enfrentariam provas, mas a luz que acabará de ser acesa era a razão de sua certeza. Como teria a vitória da promessa de Deus sobre a aliança de Israel um impacto nas nações vizinhas? As páginas da história estavam prestes a se virar, mas apenas o tempo revelaria o desdobrar do plano soberano e enigmático do Senhor. Enquanto as palavras de Isaías ecoavam nas praças e as vozes de esperança começavam a se elevar, um silêncio expectante tomou conta dos corações aflitos. Mas como a luz é muitas vezes precedida por uma sombra, uma inquietação se espalhou nas linhas do povo. O eco do decreto divino parecia, aos ouvidos de alguns, uma promessa distante demais para se concretizar. Na calada da noite, Isaías se retirou à sua habitação, o coração agitado em busca de confirmação divina. Em sua meditação, a visão dos anjos destacados a cada nação ainda ressoava em sua mente como um cântico celestial. A força que o Senhor prometera não era uma mera usurpação de poder, mas uma convocação do alto para um despertar espiritual. Ao se ajoelhar e clamar ao Senhor, ele esperava que a confirmação visse a luz. Ó Deus de Israel, implorou, revela-me o desígnio oculto da tua vontade. O povo clama por libertação, mas as correntes da incredulidade ainda os prendem. Quebra as barreiras de coração endurecido. Revela a verdadeira face de teu plano. As palavras fervorosas de Isaías subiam como incenso à presença do Senhor. E então, a noite se iluminou como se o próprio céu abrisse. Uma voz, profunda e envolvente, permeou o ambiente: Isaías, a resposta à tua súplica está à porta. Olha para os ventos que sopram do norte, veja, nas brumas da aurora, as nações se ajuntando. Eu levanto uma bandeira e convoco os perdidos para voltarem para mim. Isaías sentiu o peso da revelação em seu espírito. Mas, Senhor, como será isso? Questionou, a aflição e a expectativa misturando-se em sua voz. Quem ouvirá a mensagem de esperança em meio a tantos altos e baixos deste mundo? É o meu espírito que agora prepara os caminhos, respondeu o Senhor. Os que estão nas trevas ouvirão a luz. Levanta-te e profetiza, pois através de ti, muitos conhecerão a verdade. Não será uma batalha entre carne e sangue, mas uma batalha pela alma de cada nação. Isaías ficou em silêncio. Ali, frente ao altar da sua chamada, viu um futuro onde as nações seriam restauradas, onde a luz do conhecimento de Deus penetraria até os corações mais endurecidos e opressos. Ele notou, de repente, que a nação vizinha, a Pérsia, seria também chamada a este caminho.
O Senhor designara um acolhimento para aqueles que até então tinham sido considerados como inimigos. Então, os que clamarão por socorro em meio às suas tribulações serão ouvidos. Exclamou o profeta, uma visão distinta de um novo dia emergindo em sua mente. Assim diz o Senhor, a Pérsia será parte do resgate, e aqueles de coração sincero, entre eles, saberão que eu sou o Senhor. Com essa convicção ardendo dentro dele como fogo, Isaías levantou-se decidido. Quando a manhã chegou e as primeiras luzes do dia inundaram o horizonte, ele voltou ao povo com renovado ardor. Assim diz o Senhor. Iniciou, atraindo a atenção novamente. Não seremos apenas um povo salvo, seremos um farol. A luz do Senhor resplandecerá sobre todos, e até aqueles dos povos vizinhos, que reconhecem o meu nome, se adequarão à coroação da minha glória. As palavras de Isaías eram agora fortes e firmes. Um novo espírito de esperança varria as ruas, e aos poucos, o medo dissipava-se como a névoa diante da luz do sol. Mas no fundo de seu ser, o profeta sabia que a jornada estava longe de terminar. A visão deixava claro que o caminho para a verdadeira paz exigiria mais do que proclamá-la. Seria necessário um rompimento profundo nas estruturas de incredulidade e domínio de outras influências. E assim, enquanto a cidade de Jerusalém começava a despertar, Isaías sentiu que o ato final estava por se desenrolar. Qual seria o preço a ser pago? E quais surpresas ainda aguardavam nas voltas do destino? A história se desdobrava diante dele, e a promessa de Deus estava apenas começando a se revelar. A pergunta permanecia no ar: como agora, ó Senhor, realizarás esta extensa obra? Um novo mistério cercava as deliberações divinas, e a expectativa crescia no coração de Isaías. Ó! Desígnio soberano de Deus estava em movimento, mas as verdadeiras dimensões do plano celestial ainda estavam apenas começando a se desvelar. O sol nascente traçava linhas douradas pela cidade, e Jerusalém despertava com uma nova energia. Isaías, com o coração ardendo, reuniu-se com os anciãos e líderes do povo. A convicção da palavra do Senhor pulsava em suas veias, e ele sabia que precisava declarar as verdades reveladas. Escutai, ó líderes de Judá, começou ele, a voz firme e tumultuosa. Assim diz o Senhor, eu estarei com vocês, nunca os abandonarei. Ele olhou nos rostos preocupados e cansados. O tempo de ensaio chegou ao fim, e a hora da ação é agora. O Senhor está preparando um caminho de restauração. As expressões de fé se misturavam com a dúvida, e as murmurações começaram a circular entre os presentes. Como podemos acreditar nas palavras de um profeta em um tempo tão conturbado? Indagou um dos anciãos, a sombra da incredulidade pairando sobre ele. As promessas do passado parecem distantes diante da opressão que enfrentamos. Isaías sentiu a resistência e o fôlego pesado da dúvida, mas, com fogo em seu espírito, ele exclamou: escutem, irmãos. O Senhor não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Lembrem-se do que foi dito: um filho nos nasceu, um filho nos foi dado. Isaías 9:6. Esta palavra é verdadeira e eterna, e nela se concebe a esperança. Nesse momento, um sussurro celestial percorreu a multidão. Veio um entendimento que atravessou a incerteza e toca as fibras das almas cansadas. Havia algo grandioso se formando, e um espírito de antecipação começou a emergir. Mas, Senhor, como se dará essa transformação diante de nossas limitações? Perguntou outro ancião, seus olhos perfurando a concentração de Isaías. Como devemos esperar por aquele que será nosso Salvador? O Deus de Israel não esqueceu seu povo. Declarou Isaías. Lembrem-se de suas promessas que sempre foram cumpridas. Ele levanta os humildes, transforma as nações e irá buscar os perdidos, mesmo os que estão na Pérsia. Pois até os que estavam longe de mim, eu os chamarão pelo nome. E eles virão. Silêncio reverente tomou conta do grupo, enquanto as palavras de Isaías penetravam as barreiras da incredulidade. O profeta sentiu a presença de Deus como um vento suave ao seu redor e continuou: haverá um tempo em que as nações clamarão por sabedoria e se reunirão, como está escrito, e acontecerá que nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes. Isaías 2:2.
Não saibam que muitos dentre vós caminharão juntos em direção à luz da sua face. A cada palavra, as expectativas se elevavam, e o ardor nas almas aumentava. As verdades que ecoavam eram as mesmas que o Senhor já havia acenado para as nações. E, apesar da resistência interna, um manto de esperança cobria os líderes, como joias criadas nas cinzas da desilusão. Mantenham-se firmes. Não desanimeis, pois o Senhor não é indiferente às tribulações que enfrentais. Ele se levantará e agirá em meio a vocês. Haverá um tempo de restauração onde aqueles que estavam longe se achegarão, e neles, o Senhor será conhecido. Construído sobre os alicerces de fé e edificando o espírito de unidade, Isaías entregou a mensagem de esperança com ousadia. Mas algo ainda pairava em seu coração. Ele sentia que a revelação não terminava ali, pois os mistérios de Deus sempre encontram desdobramentos. Talvez, pensou ele, havia algo maior que o Senhor estava prestes a fazer, algo que estava além da realização da restauração de Judá e Pérsia. A medida de sua glória e do seu plano revelava um chamado que abarcaria as profundezas da alma humana e todas as gerações vindouras. Ele então se calou, aguardando que a voz de Deus ressoasse novamente, a expectativa em seu espírito fazendo-o vibrar. Como se em resposta a seu anseio, a nuvem da presença divina começou a se formar, e uma mistura de temor e esperança fixou-se no coração do profeta. Ó Deus, o que mais estarás prestes a revelar? Qual será o desígnio que irá transpassar até mesmo as 25 gerações? A pergunta pairava como um eco divino, gerando um mistério que aguardava para ser desvendado. Assim, Isaías permaneceu em vigilância, preparado para ousar e crer, pois o plano caminha nas sombras e a luz era apenas o começo da gloriosa jornada de Deus. Isaías estava imerso em profunda meditação, a presença do Senhor cercando-o como um manto. Ele sabia que um grande evento estava se aproximando, mas o que poderia ser? O vento sussurrava verdades não reveladas, e as sombras das promessas pairavam em seu espírito, como uma nuvem de expectativa. Enquanto permanecia em silêncio, uma visão se formou diante dele, clara como o cristal que reflete a luz do sol. Ele viu as nações, não apenas Judá e Israel, mas todos diante do Senhor, em adoração e temor. Poderosas nações estavam reunidas, com seus príncipes e governantes, buscando sabedoria e verdade. A cena era de transformação e entrega. Aquele que está à frente de todas as coisas está prestes a agir. Pensou. Isaías começou a perceber que não se tratava apenas de um líder humano que viria para restaurar a nação. O Senhor está preparando algo muito mais grandioso, ele refletiu, sua mente absorvendo o peso da revelação. Lembrou-se das palavras do Salmo, que proclamam: todas as nações que criam em ti se alegrarão, e os reis da terra se renderão diante de ti. Salmos 72:11. O que ele estava prestes a compartilhar não iria se limitar a Judá, mas abraçaria todo o mundo conhecido. Convencido dessa visão, ele se voltou novamente para os líderes congregados. Escutem, povo de Deus! Não é apenas a nossa restauração que está em questão, mas a salvação de todos os povos. O murmúrio da multidão tornou-se intenso, e Isaías sentiu a necessidade de fundamentar suas palavras em profecias que já haviam se realizado. Ele citou: olhem, eis que vem o Senhor, forte e poderoso, e suas recompensas estão com ele. Isaías 40:10. Os anciãos começaram a se entreolhar, o entendimento começando a despontar em seus corações, embora ainda cobertos de incerteza. Um deles, de cabelos brancos, levantou a mão. Mas, profeta, como podemos saber que isso se cumprirá em nossos dias? Não temos visto os ataques e a destruição ao nosso redor? Como pode uma esperança tão grandiosa brotar deste deserto espiritual? Isaías observou a luta deles entre a esperança e o desespero. Então, como se inspirado pelo próprio Espírito de Deus, ele exclamou: vivamos nós por fé, e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Não é o Senhor que diz: eu farei de vocês um povo meu, e vocês serão o meu povo. Jeremias 31:2.33. Ele se levantará como um gigante em batalha. A multidão ficou em silêncio, submersa na palavra do Senhor que ecoava nas profundezas de suas almas. Diante de tamanha assertividade, um novo fervor começou a viver entre eles,
Unidos na expectativa de que algo divino estava a caminho. Isaías então se lembrou das palavras proferidas por Deus em tempos antigos, e sua voz se elevou novamente. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dispersarei os de Judá e Israel entre as nações, mas não os deixarei acabar. Vossos exílios se encontrarão em sua dor, e eu mesmo atentarei para o clamor deles. Ezequiel 36:36. Com cada frase, as chamas da esperança começaram a acender novamente nas almas esmorecidas. Portanto, continuou ele, com a certeza que brotava de sua convicção, conheçam que o Senhor está levantando um remanescente no meio de vocês. Haverá aqueles que retornarão de terras distantes, e eles trarão consigo a luz da promessa. Antes que pudesse concluir, uma pressão intensa se apoderou dele, como se o próprio céu estivesse prestes a se abrir. Guardai bem o que digo, pois se os ventos da opressão sopram a levar-vos ao desespero, escutai, o plano de Deus se estende muito além do que podeis ver. Um dia, todas as nações conhecerão a sua glória, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Com essas palavras, uma nova esperança se acendeu nos corações de todos. Mas havia uma nova pergunta pairando no ar: quando isso ocorrerá? O eco da dúvida ainda ressoava, e Isaías, em seu íntimo, sentiu a urgência de próxima revelação. Ó Senhor, que mais trarás a este povo? Que direções mais profundas seu plano incluirá? Antes que conheçam a grandeza de teu nome, prepare-os para que possam suportar e ser transformados. Assim, o profeta se lançou na busca do coração de Deus, ansioso para descobrir o próximo mistério que se desdobraria no seu caminho. E à medida que ele orava, uma voz suave lhe disse no espírito: está chegando a hora do grande desdobramento. O que eu farei será além do que ninguém jamais esperou. Em uma fração de segundo, a certeza de um desígnio soberano preenchia a atmosfera, e Isaías sabia que aquelas palavras eram apenas o início de algo monumental que o Senhor estava prestes a revelar. A visão que se desenrolava diante de Isaías parecia pulsar com a energia de um futuro divino, vibrante e cheio de vida. Enquanto ele meditava sobre as palavras que acabará de ouvir, sua mente se iluminou com imagens ainda mais grandiosas. Ele viu não apenas a promessa de restauração, mas uma nova aliança sendo formada, como um fio dourado tecendo a história da humanidade na tapeçaria da esperança e da redenção. Levanta-te e brilha, porque a chegada da tua luz, ecoou em seu espírito, ressoando com as verdadeiras promessas de Deus. Isaías 60:1. Isaías compreendeu que o Senhor estava prestes a fazer algo extraordinário não apenas para Israel, mas para o mundo. As nações que haviam estado em trevas viriam à luz. Com essa visão poderosa enraizada em seu coração, ele começou a falar com fervor: por quanto tempo, ó povo, percorrereis os caminhos da dor? Escutai a palavra do Senhor. A glória que virá é um sinal para todos os povos, e aqueles que outrora foram opressores podem muito bem se converter em aliados na grande obra de Deus. Como um eco distante, as palavras do profeta ressoaram no ar pesado de inquietação. Os líderes, inicialmente céticos, estavam começando a sentir a mudança, a expectativa dominava o ambiente. O velho ancião que antes duvidara já não conseguia ignorar a poderosa convicção que se estabelecera, e, levantando-se lentamente, exclamou: profeta, o que devemos fazer para preparar nossos corações para o que está por vir? Isaías sabia que essa pergunta era essencial. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Ele sabia que a preparação do coração era necessária para receber a manifestação divina. Despojai-vos das vestes de lamento e dos atos de opressão. O Senhor está levantando um novo povo, um coração puro pronto para ser moldado por ele, pronto para levar uma luz ardente para as nações. As palavras de Isaías vibravam com a promessa contida nas antigas Escrituras. Ele começou a profetizar sobre os dias vindouros, quando a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Isaías 7:14. A luz do Messias estava prestes a se revelar em glória, trazendo consigo a salvação e a verdadeira paz. Então, em meio a essa piscante revelação, o céu se abriu e uma nuvem de presença divina pairava sobre ele, como uma neblina que rolava suavemente. Naquele momento, a atmosfera estava carregada de expectativa pelo que estava para acontecer. Isaías sentiu que era hora de revelar um aspecto ainda mais profundo do plano de Deus. Com a alma ardendo por transmitir essa mensagem, ele falou:
não será apenas Israel, mas também as nações ao redor que se unirão nesta promessa. Preparem-se, pois até mesmo o Irã, que tem sido visto como um inimigo, será uma parte da grande tapeçaria da salvação. Eis que vós chamareis a um povo que não era o meu povo, e a uma nação que não era a minha nação, eu os chamarei filhos do Deus vivo. Oséias 1:10. A murmuração entre os ouvintes aumentou, pois a ideia de que um inimigo poderia se tornar aliado nas promessas de Deus era revolucionária. O Senhor é capaz de transformar corações e mudar destinos, asseverou Isaías, alimentando a chama da esperança. O sol começou a se pôr, lançando um brilho dourado sobre as faces ansiosas do povo, e, enquanto o profeta estava prestes a concluir, uma voz poderosa ressoou uma vez mais, e quando a glória do Senhor se manifestar, cada joelho se dobrará, e toda língua confessará que eu sou o Senhor. Isaías, sentindo a urgência em suas veias, concluiu: mas, escutai, há condições a serem cumpridas, um clamor por arrependimento deve preceder o derramar do meu espírito. Então surgirão novas alianças. Assim como eu levantei o meu povo, assim também levantarei aqueles que foram considerados longe. Todos juntos deverão render-se ao meu nome. Enquanto a atmosfera se tornava cada vez mais elétrica, ele sabia que o plano soberano de Deus desdobraria suas ramificações em grande escala. Um mistério ainda não revelado aguardava para ser descoberto. Quão grandiosos são os seus caminhos! Ó Senhor, qual será o próximo passo no cumprimento da tua promessa? O que mais estás tramando em meio a este povo ansioso? E com essa pergunta pendendo no ar, o profeta sentiu que o Senhor, em sua infinita sabedoria, ainda tinha muitas surpresas guardadas para os que esperavam nele. O dia começou a esmaecer, e a luz dourada que antes iluminava o horizonte agora encontrava-se envolta em tons de laranja e púrpura. Isaías, ciente da agitação em seu peito, sentou-se em uma pedra, observando o povo que o cercava, seus rostos refletindo uma mistura de esperança e temor. As palavras que estavam por vir carregavam um peso que ele não podia ignorar, um efeito dominó que se espalharia por gerações. Ó povo de Israel! Começou ele novamente, sua voz ressoando como o clangor de um sino em uma manhã silenciosa. Eis que me foi revelado mais sobre os desígnios do Senhor, e a sua mão continua a trabalhar entre as nações. Preparem-se, pois o Senhor se lembra da aliança que fez com Abraão e com seus descendentes. À medida que suas palavras fluíam, uma nuvem sombria se formou no pôr do sol, sem que nada pudesse intervir no brilho da mensagem que trazia em seu coração. Escutai! O que está reservado não será apenas para vós, mas para todos aqueles que estão longe. As nações que erraram e se perderam encontrarão um caminho de volta através de um novo pacto. Isaías temia que a incredulidade ainda pairasse sobre alguns dos que ali estavam. Vendo isso, ele proclamou: assim como a terra é fértil quando recebe a chuva, assim também o coração que se humilha diante do Senhor receberá a sua graça. Ele transformará até mesmo aqueles que na presente são os piores inimigos. Por isso, bendito é o homem que confia no Senhor. Jeremias 17:7. Um murmúrio percorreu a multidão. Alguns olhavam com desconfiança, enquanto outros estavam profundamente tocados. A porta da misericórdia nunca se fecha, e ao buscar ao Senhor, ele se deixará encontrar. Clamou Isaías, sentindo a unção divina como um fogo ardente em suas veias. Não será a nação do Irã que se opõe a vós, mas a nação que, reconhecendo a verdade, se unirá a vós sob a bandeira da redenção. Como uma sombra sob a luz do sol poente, as palavras de Isaías traziam uma mistura de esperança e receio. Eis que o Senhor levantará um estandarte sobre o povo, e através do seu Senhor, o Salvador, todos conhecerão a verdade. O que é isso senão um ato de grande amor? Os lábios de Isaías tremiam ao lembrar da promessa: um dia, não serão mais conhecidos como aqueles que foram ungidos apenas. Aqueles que nunca foram chamados meu povo, serão chamados meu povo. Oséias 2:23. Nesse momento, uma sensação poderosa percorreu seu ser, como se as portas do céu estivessem se abrindo para permitir que um grande mistério fosse revelado. Ele olhou para o céu, onde estrelas começavam a brilhar lentamente na noite que se aproximava. Mas escutai, tudo isso deve começar com um apelo ao arrependimento. Como pode o Senhor derramar seu espírito sobre o povo que não se volta de seus caminhos?
A transformação requer coragem, coragem para abandonar a iniquidade e buscar a face do Altíssimo. Então, quase em um sussurro, uma nova revelação começou a se configurar em sua mente. Isaías sentiu como se estivesse num local ainda além do tempo, onde a história e o futuro se entrelaçavam em um único momento eterno. A luz que paira sobre Jerusalém não será apenas para a cidade, mas uma luz que iluminará os quatro cantos da terra, até aqueles que acreditam que estão além da graça. Ele concluiu, seu tom imbuído de reverência: quantas surpresas o Senhor ainda tem reservado! Até mesmo aqueles que consideramos inimigos estarão entre os filhos da luz. Assim como as ondas do mar, os desígnios de Deus se movem em sua sabedoria, revelando seu plano em seus próprios termos. E enquanto falava, o eco da sua voz subiu aos céus, como um lamento dos justos, ressoando na presença de Deus que ouvia atentamente cada palavra. A escuridão da noite se aproximava, mas a luz da verdade ainda brilhava, prometendo que, em breve, o tempo da revelação se cumpriria. E com essa urgência vibrante no coração, Isaías se perguntava, qual será o momento em que todas as nações se ajoelharão perante o Senhor, e o grande plano da salvação será desdobrado em sua plenitude? Um novo mistério do reino de Deus aguarda ser descoberto, e somente os corações dispostos a ouvir serão guiados por sua luz. A noite envolveu Jerusalém, e a cidade estava imersa em um profundo silêncio, interrompido apenas pelo som distante de passos na terra seca. Isaías, ainda sentado sob aquele céu estrelado, sentiu o peso da revelação se acumulando em seu interior, como um vaso prestes a transbordar. As visões divinas que lhe foram confiadas não poderiam esperar, o tempo da revelação havia chegado. Senhor, murmurou ele em um clamor silencioso, tu que conhece o coração do homem, dá-me coragem e clareza para proclamar o que está reservado para o teu povo. E enquanto se preparava, o Espírito do Senhor se moveu intensamente dentro dele, quase como uma brisa suave que traz a promessa da chuva. Levanta-te, ó Jerusalém! Gritou Isaías em um tom fervoroso. A luz da glória do Senhor se levantou sobre ti. Porque eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti brilhará o Senhor, e a sua glória se verá sobre ti. Isaías 60:1-2. Aquelas palavras reverberaram no ar noturno, como um chamado à ação e um convite à esperança. O povo, agora despertado pela intensidade de sua declaração, olhou para ele, alguns com temor, outros com a chama da esperança acesa em seus corações. Não tenham medo, porque o Senhor é a força da nossa salvação. A história de nosso povo não será um ciclo ininterrupto de desolação, mas um testemunho do poder redentor de Deus. Isaías sentiu que a mensagem que carregava ultrapassava as fronteiras de Israel. Novamente, a visão se formou em sua mente. Ele viu pessoas de diferentes nações, tribos e línguas, se aproximando como um rio fluente, buscando a luz que emanava da cidade. O Senhor não se limita às fronteiras do nosso entendimento. As nações que se opuseram a vós virão a buscar o Senhor, aqueles que vivem na escuridão encontrarão a luz em sua presença. Então, como eco de profecia vindoura, lembrou-se de Moisés e da libertação de Israel da escravidão. Assim como o Senhor trouxe o seu povo para fora da terra do Egito, ele também trará a sua redenção sobre todos aqueles que clamorosamente o buscam. O que está reservado não é apenas o nosso retorno, mas o retorno de todos os que se desviaram do caminho. O Senhor levantará um novo caminho de fé na terra, como diz em sua palavra, e eu os trarei para fora das nações, e os reunirei de todos os países. Ezequiel 36:24. A multidão estava agora em murmúrio desenfreado, a tensão no ar era palpável. Havia expectativa, mas também hesitação. Isaías, percebendo isso, intensificou seu clamor: extirpa, ó povo, os ídolos do coração. Purifica as tuas mãos e volta-te para o Senhor. Somente nesse arrependimento, ele derramará a sua graça sobre vós, e a misericórdia será como um rio caudaloso. A mensagem penetrava fundo, e enquanto falava, uma imaginação coletiva tomou conta daquele povo, um desejo ardente de transformação que superava o medo do desconhecido. O tempo da colheita se aproxima. A restauração virá, e aqueles que foram considerados perdidos serão encontrados. Vou restaurar-lhes os anos que foram consumidos. Joel 2:25. Isaías, em seu fervor, olhou novamente para o céu noturno,
onde as estrelas pareciam brilhar com um propósito. Ele terminou com uma exortação poderosa: esperem no Senhor. A esperança não é vã, pois a palavra de Deus nunca falha. A salvação está se aproximando, e com ela, um novo alvorecer. Com um olhar firme, ele indagou, quase em um sussurro: quantos de vós estão prontos para entrar na nova aliança? Quantos reconhecerão que a luz resplandecente não é apenas para Israel, mas se estende até os confins da terra? E um dia, quando o Senhor reunir os seus, quem se unirá à sua canção de alegria? Assim, a promessa pairava no ar, como um mistério esperando para ser revelado. Uma nova profundidade do plano de Deus aguardava ser desdobrada, e as nações se preparavam para o que estava por vir. A grande convocação estava próxima, uma chamada que ecoaria pelas gerações. A história da redenção ainda não havia atingido seu clímax. Enquanto a noite avançava, Isaías sentia um pulsar profundo em seu ser, como se os próprios céus estivessem prestes a se rasgar em resposta ao chamado de sua alma. As palavras que proferira ainda reverberavam na cidade, mas a urgência divina pressionava por um entendimento mais profundo do que estava por vir. Ó Senhor, sussurrou ele, permita-me ver a eternidade em teus desígnios, para que eu possa conduzir o teu povo ao caminho da verdade. Foi nesse instante que uma nova visão se apresentou diante de seus olhos. Ele viu uma estrada larga, onde multidões de várias nações convergiam, seus rostos refletindo tanto temor quanto expectativa. As pessoas vinham com ânsias de conhecer a verdade, e no horizonte um grande símbolo brilhava. Era como uma luz ofuscante que despertava os mais cativos dos corações. Eis que a luz que vem de ti, ó Senhor, brilhará sobre aqueles que andam nas trevas! Exclamou Isaías, iluminado por revelações impetuosas. E esta luz não será exclusiva a Judá, mas alcançarão as nações, inclusive aqueles que, por tanto tempo, foram vistos como inimigos. Isaías percebeu a conexão divina entre a transformação de Israel e a expectativa de um novo mundo emergente. O que é isto, Senhor? Indagou, sua voz embargada de emoção. Como poderá essa transformação se dar entre os que foram inimigos? A resposta não tardou a chegar. O Senhor falou em seu espírito: porque eu trarei um novo pacto, não quebrado com as traições do passado, mas um pacto inexorável de amor e perdão. As nações que não me conheceram serão como filhos queridos e reconhecidos. O profeta ficou estupefato, uma nova realidade se desdobrava diante dele. Assim, dirigindo-se ao povo reunido em Jerusalém, que ainda contava com um vislumbre de incredulidade, ele erguia a voz sob a inspiração divina. Irmãos, as portas da graça estão para serem abertas. E uma nova aliança está prestes a surgir, onde tanto Israel quanto Pérsia e outras nações serão tecidos na tapeçaria da redenção. Um murmúrio de expectativa percorreu a multidão, a ideia de que seus inimigos poderiam passar à luz deixava alguns perplexos, e outros, em um fervor renovado. Preparai, portanto, os vossos corações, insistia Isaías, porque aquela luz que virá será a evidência da compaixão infinita de Deus. O coração dos presentes pulsava com a aurora de esperança, inevitavelmente moldada pelo presságio do que estava por vir. Mas a angústia interior também se fazia presente, suscitando questionamentos. Com esse ímpeto, um jovem se adiantou e questionou: mas, profeta, qual será o sinal dessa nova aliança, e como saberemos que esses dias estão conosco? Ouvindo a preocupação, Isaías sentiu a presença de Deus se intensificando. Ele clamou ao Senhor, e rapidamente ouviu: diga-lhes que será um sinal claro, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E a voz ecoou em seu espírito, como um relâmpago que iluminava a escuridão. No mundo, a luz brilhará através dele. Proclamou Isaías êxtase, seus olhos ardendo com poder e fé. Este filho será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:06. A multidão ficou em silêncio reverente, o peso das palavras preenchendo o espaço como um perfume delicado e potente. E então, quando essa luz vier sobre aqueles que habitam em trevas, será a abertura da porta da esperança. Aqueles que até agora consideraram o deserto de suas almas se alegrarão ao ver a glória do Senhor. As chamas da esperança se acendiam nos corações, a vinda de um Salvador começava a moldar a expectativa. Mas Isaías,
ciente de que a jornada estava longe de terminar, ergueu a voz mais uma vez. Contudo, ainda restam as sombras, e o povo deve preparar-se. O chamado ao arrependimento deve ecoar anteriormente, para que o caminho prepare os corações. Levando os olhos para o céu, os rostos estavam iluminados pela expectativa do que estava por vir. A voz do Senhor ainda ressoava em seus ouvidos: estou trabalhando em meio à escuridão, e o retorno é iminente. Todos aqueles que clamarem vão experimentar a minha salvação. A emoção estava palpável, mas um sentimento de mistério ainda pairava sobre Isaías. Ao observar as multidões reunidas, uma nova fragilidade emergia. Mas, Senhor, como poderá isso acontecer, onde a história dos teus planos se desdobrará diante desta geração? A salvação será realmente uma realidade em meio a frequentemente notadas divisões? Diante de sua dúvida, a resposta do Senhor se fez ouvir: levanta-te e profetiza, porque não há nada que eu não possa fazer. Pois, em breve, o que vós considerais impossível se tornará uma testemunha de minha glória. E assim, a noite cercava Jerusalém, o profeta permanecia atento em busca do próximo mistério nas Escrituras. Ó Senhor, qual será o desdobramento desse plano? Pensava ele, ciente de que o caminho da verdadeira adoração necessitaria romper cadeias de incredulidade e engano. Estou consciente de que um novo pacto será estabelecido, mas tuas direções são encobertas, e as perguntas ainda gritam por respostas. Como as estrelas deslizavam pelo céu, a certeza envolvia Isaías. Era apenas o começo de um novo capítulo, e a expectativa nas almas sedentas por justiça e luz era palpável. E com isso, ele sabia que mais revelações estavam se preparando para influenciar os destinos. À luz dessa promessa estará o clamor de transformação. Enquanto o manto da noite tecia uma nova tapeçaria, o profeta, mais uma vez invocado ao propósito divino, aguardava para ver como Deus entrelaçaria seus planos soberanos entre os povos da terra, ansioso para proclamar a aliança que vem trará não apenas redenção, mas uma unidade que irá transpor através das gerações e além das fronteiras estabelecidas pelo homem. A expectativa crescia, enquanto os segredos de Deus se desvelavam lentamente, e Isaías estava preparado para testemunhar o glorioso desdobrar de sua vontade.